Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 20 de abril. Hoje nós capuchinhos celebramos Nossa Senhora Divina Pastora. Ela é patrona das missões dos frades capuchinhos. Nós estamos presentes em mais de 120 países e ela então é a patrona de nossa missão capuchinha. E ela foi propagada pelo Frei Isidoro de Sevilha, a partir de 1703, na Espanha. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o tinham escutado disseram: "Esta palavra é dura. Quem é que pode escutá-la?" Jesus, conhecendo que os discípulos estavam murmurando entre si, perguntou-lhes: "Estais escandalizados com isso? E quando virdes o Filho do Homem subindo novamente para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. Por isso as palavras que eu vos anunciei são Espírito e vida. Mas entre vós há muitos que não creem. Por isso eu vos disse desde o início: virá a mim somente aqueles que o Pai conceder, atrair até mim. Porque a carne não adianta, se não houver o Espírito. O Espírito é que dá a vida." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Ele, olhando para os 12, também perguntou: "E vocês, não querem ir embora também?" Pedro tomou a palavra e respondeu: "Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Cremos que tu és o Cristo, o Santo de Deus." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos as ressonâncias daquele discurso de Jesus sobre o pão da vida, onde ele diz: "Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá a vida em si. Mas é preciso comer a minha carne, que é a verdadeira comida, e beber o meu sangue, que é a verdadeira bebida. E eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão que desceu do céu." Isto escandalizou os judeus. Isto escandalizou também os discípulos da primeira hora, como ainda hoje esta palavra de Jesus escandaliza muitos homens e mulheres que não acreditam na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas vamos refletir bem essa palavra de hoje. Nos Atos dos Apóstolos nós vamos encontrando a paz que vai reinando na igreja nascente. E com isso o Espírito então vai suscitando homens e mulheres para darem bom testemunho sobre Jesus de Nazaré. E a igreja crescia e o Espírito confirmava. Pedro e Paulo, dois instrumentos do Espírito, porque os Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Mas no Espírito do Evangelho de hoje nós vamos nos entender também a nossa fé. Esse ano eu farei 30 anos de sacerdócio. E nesses 30 anos, como eu fui percebendo coisas que até então eu não percebia, de erros que eu cometi, de coisas que eu pensava que fossem dar certo e não deram. Então o evangelho de hoje é muito iluminador, ele ilumina a vida da gente. Escuta bem que muitos estavam andando atrás de Jesus, uma grande multidão. Mas aquela mesma multidão que domingo de Ramos colocava o manto no chão para que Jesus passasse, foi a mesma multidão que disse: "Crucificam." Não foi outra, foi a mesma. Então, observemos bem os detalhes do evangelho de hoje. Os discípulos ficaram escandalizados com Jesus e disseram para ele: "Sua palavra é dura." Mas ainda hoje muitos homens e mulheres dizem a Jesus: "Sua palavra é dura. Quem é que pode escutar tudo isso? Quem é que pode viver tudo isso?" E quantas vezes eu também falei? Talvez quantas vezes você também disse, ou diz ainda: "Esta palavra é dura, quem é que pode viver isso?" Porque nós não concordamos com Jesus. E Jesus disse: "Vocês estão escandalizados com isso?
Imagine então quando vocês virem o Filho do Homem voltando para onde ele estava antes, quer dizer, a cruz. A cruz foi o grande escândalo na vida dos discípulos que tinham esperanças tortuosas sobre Jesus de Nazaré. Expectativas não de acordo com aquilo que Jesus esperava, mas humanas, tendenciosas. E Jesus disse, então, e o dia que acontecer isso? E presta atenção, o Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. É carnal conhecer Jesus intelectualmente, academicamente, é carnal conhecer Jesus pelas doutrinas, é carnal se batizar na igreja, é carnal tudo isso. Se não está movido pelo Espírito, é carnal. Tudo aquilo que o Espírito não está presente é carnal. Então Jesus diz, e a palavra que eu vos anunciei é Espírito e vida. Mas entre vocês, tem pessoas que não acreditam, que não creem. Dentro da igreja temos pessoas também que não creem. E muitos discípulos de ontem, de hoje e de amanhã terão dificuldades de aceitar e acolher as palavras de Jesus. Por isso ele diz, as palavras que eu vos anuncio são Espírito e vida, mas dentre vós há muitos que não creem, não acreditam. Não acreditam. Tem expectativas diferentes para Jesus de Nazaré e a igreja não existe para realizar expectativas. A igreja existe para celebrar mistérios. E quando não é o Espírito que conduz a mim e a você até Jesus, nós vamos fazer esperanças tortuosas, enganosas e vamos nos decepcionar com Ele. Por isso, muitos de nós talvez vamos entrar nesse caminho de Jesus, mas não atraídos pelo Pai, sem vida espiritual, mas com interesses obscuros, com outros interesses. E quando esses interesses estiverem somente eles presentes, isso é carnal. Então nós vamos escandalizar com Jesus. Porque quem não tem vida espiritual não consegue sofrer pelo Evangelho. Quem não tem vida espiritual não consegue anunciar o Evangelho. E quem não tem vida espiritual fará da igreja uma mera instituição para poder buscar recursos para si em benefícios próprios. E isso será traumático. Isso será um contra-testemunho enorme. Por isso Jesus vai dizer, há muitos dentre vós que não creem, que não têm fé, que não têm vida espiritual, que não foi atraído pelo Pai, mas foi por interesse próprio, por satisfações humanas. Isso não vai dar certo. E Jesus diz, mas eu vos disse desde o início, somente virá a mim aquele a quem o Pai conceder. E se não for isso, não vai dar certo. Então Jesus começa a dizer, o Pai é que deve atrair. O Pai é que atrai a mim. Eu vos ofereci palavras de vida, espírito e vida, mas há muito entre vós que não acredita, que não crê. A partir desse momento, muitos voltaram atrás e não andavam mais atrás de Jesus. Mas ainda hoje, muitos voltam atrás e não andam mais com Jesus porque se escandalizaram com sua palavra. Jesus olha para os 12 e pergunta, e vocês não querem ir embora? Pedro é que vai dizer, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, a vivência da fé é sempre esse desafio. A vivência da fé é sempre um progressar constantemente. Devemos progredir constantemente no nosso crescimento na fé. E quem não progride, regride. Por isso eu e você estamos neste caminho e nós cantamos também, sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Porque nós também nos escandalizamos quando não temos mais o Espírito de Jesus. A devoção à Divina Pastora é de uma Nossa Senhora simples. Ela não tem coroa de ouro, ela não tem roupas das damas da Espanha, mas ela tem vestes de pastora, um chapéu de pastora, tem um bebê no colo e algumas ovelhas, porque quem tem roupas muito chique, muito vistosas, muito caras, tem coroa de ouro na cabeça, não consegue servir o Evangelho, não está livre para andar. Por isso essa mensagem desta imagem para nós capuchinhos é muito séria. Ir aonde ninguém quer ir, fazer o que ninguém quer fazer e com alegria. Mas se estivermos munidos de coroa de ouro e com roupas muito vistosas e possuídos pelas coisas que temos, então a nossa missão ficará prejudicada porque os nossos pés ficarão pesados, os nossos estômagos cheios, os nossos olhos desvirtuados e assim também nós não conseguiremos fazer a nossa missão. Um grande fraterno abraço para todos.
Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora Divina Pastora, rogai por nós. Paz e bem.